Correia, faço parte do gabinete de comunicação da Penguin Random House. Vou pegar nas palavras do nosso anterior autor, que esteve aqui, o Javier Castilho, e elogiar as pessoas que trocaram a praia, ou o campo, ou uma esplanada, e vieram até à Feira do Livro para se falar de livros e para a apresentação do novo livro do António, que esperemos que seja mais um sucesso. E quero agradecer ao Dr. Paulo. Vou ter que usar a minha cábula, peço desculpa, não consegui decorar os nomes todos a tempo. Quero agradecer ao Dr. Paulo Sargento, ao Dr. Vítor Rafael, ao Dr. Luís Santa Maria del Rio, ao Ricardo Pimentel e ao António. Passo a palavra ao Dr. Paulo, que aqui o tempo é muito curto, são só 45 minutos, e depois, quando acabar, eu vou pedir a todas as pessoas que querem autógrafos ou falar, trocar duas palavrinhas, que passem aqui para trás, que é a nossa praça, e temos o tempo até à feira acabar, se quiserem. Obrigada. Muito boa tarde a todas e a todos. Eu também fazia as palavras da senhora oradora precedente, no sentido de que é necessário dar os parabéns a toda esta gente que, em vez de estar na praia, veio aqui uma atividade tão importante como esta, que é uma mostra de livros que já é muito conhecida, não é? Tem muitas décadas de existência e que... Pois alta o microfone. Bom, e que tem muitas décadas de existência, naturalmente, e que tem sucesso, que continua cada vez melhor, e dizia as pessoas, em vez de irem para a praia ou para outro local, onde costumam ir, estes sons estão aqui, isso é um sinal muito positivo. Depois, agradecer aqui ao nosso amigo António Madalena o privilégio que deu, não só de prefaciar esta magnífica obra, mas também de estar aqui, enfim, entre tão ilustre painel e convosco para apresentar esta obra, e também para cumprimentar aqui os colegas de painel, dar um abraço às pessoas que estão aqui hoje para ouvir e para conhecer a obra de António Madalena. Eu devo dizer que é a primeira vez que estou fisicamente com António Madalena, portanto, eu não sabia se eu era o mais alto, agora sei que não sou, mas sabia que era o mais gordo e sei também que sou, portanto há aqui duas coisas que eu não sabia, mas agora que sei. E é um privilégio conhecer pessoalmente, já o conheci, enfim, daquilo que vai publicando e, enfim, também das redes sociais e do seu papel importante do ponto de vista do seu ativismo, um ativismo protetor, digamos, contra aquilo que de pior tem algumas atividades ditas, enfim, espirituais, e, portanto, é um bocadinho disso que eu hoje aqui vinha falar para dizer o agrado que tive em ler esta obra. A espiritualidade está hoje outra vez na ordem do dia, e ainda bem, quer dizer, era uma dinâmica que se tinha vindo a perder historicamente, com as dinâmicas mais materialistas, mais pragmatistas, etc., mas que hoje volta, felizmente, numa lógica de um pós-materialismo que nos conduz quase todos à felicidade. Isso é bom, porque voltamos a algum tipo de princípios, os significados são diferentes daquilo de ter, passou a ser o significado daquilo do ser. É muito mais importante, muito mais interessante. Só que isto também tem riscos. É engraçado. E estes riscos que trata aqui o nosso querido amigo António Madalena. É porque muitas das instituições ou pessoas que, enfim, estão inseridas no meio de promoção da espiritualidade estão de uma forma pouco honesta. E não é só pouco honesta, às vezes é até perigosa. E não estamos a falar necessariamente de instituições, estamos a falar de pessoas somente. Repare, o que é receita, é muito importante. Como muitas vezes, já muitos... o que é receita, como muitas vezes é referido, é um termo separatista que, enfim, está oposto ao termo religião, que, enfim, do ponto de vista de educação mais agostiniana, se quiserem, é um termo de ligação entre as pessoas. E muitas vezes resulta de uma separação, de uma matriz mais ampla, em grupos mais pequenos, que tendem a opor-se através de uma individualidade a essa matriz mais ampla. E aí a recrutar novos membros para engrandecer, de facto, essa separação, com a ligação anterior e aproveitando, de facto, a utilidade dessa ligação a uma matriz anterior e, sobretudo, sem entrada no culto da personalidade geral do líder. E os métodos, e aqui António Madalena chama bem de métodos de autocontrole,
estão aqui muito bem definidos neste livro. São métodos que nos ajudam a perceber e a discernir, e este é um dos grandes valores deste livro, é discernir entre aquilo que pode ser, de facto, um grupo onde as pessoas tenham benefício do próprio espiritual e do grupo onde as pessoas se tornam uma espécie de escravos, né? E uma ligação de dependência doentia a um seguidor, ou como seguidor, a alguém que segue. E, portanto, os mecanismos que aqui são traçados, sob o ponto de vista das estratégias, que são muitas e diversas, e às vezes que em pessoas que estão em alturas da vida mais difíceis, momentos socioculturais mais críticos e mais fragilizados, esses métodos têm um impacto muito grande. É uma espécie de, todos nós dizemos que nunca seremos burlados, que a burla é só para os desatentos. Eu devo dizer que, apesar de ser atento e ser um tipo relativamente experiente, que já tive uma probabilidade, já fui burlado. E não tenho dúvidas que em circunstâncias difíceis da minha vida posso ceder a um apelo mais sedutor de alguma pessoa ou de alguma instituição para arranjar cultura. Portanto, isto não acontece só aos outros. Acontece a qualquer um de nós, por mais preparado que esteja, por mais atento que esteja. E, portanto, este livro o que é que vem dizer? Vem-nos indicar, precisamente, que há alguns traços, alguns sinais que nós podemos interpretar e descodificar desde logo, para percebermos se estamos a entrar numa seita destrutiva, no sentido em que vamos ser aniquilados, apagados com pessoas e diluídos no interesse, que é o interesse ainda por cima de um coletivo, que é comandado, a maior parte disso, só por uma pessoa com interesses duvidosos, ou se estamos, de facto, naquilo que é um espaço de conforto espiritual, que toda a gente procura e que gosta de ter, e, portanto, esta é a ideia-chave deste livro, para que a nossa espiritualidade, o nosso direito à dignidade, à relação divina, ao espiritual, seja o que for, seja livre. Seja livre de adesão livre, de promoção e aprofundamento livre, e não comandado por estratégias de manipulação que são incitadas por uma sedução que aproveitam, regra geral, as pessoas numa altura de fragilidade, que as pessoas não descodificam com rigor aquilo que está a acontecer e aderem de uma forma bondosa e completamente à vontade, ficando presas depois, muitas vezes, uma vida inteira. E eu queria dar os parabéns ao António Madaleno pela coragem que teve, porque o António Madaleno tem aqui um duplo privilégio para ter escrito esta obra. O primeiro é a sua investigação, a sua capacidade cultural e científica, os seus estudos, as suas leituras, etc. E o segundo é ter sido o António Madaleno alguém que experienciou esta ideia de estar numa seita destrutiva e tornou-se de alguma forma um apóstata. Ou seja, alguém também que agora vem dizer: atenção, minhas amigas e meus amigos, este caminho é um caminho perigoso, isto é um caminho destrutivo. E o que pode acontecer é isto, e regra geral nos Estados Unidos. E é aqui, neste livro, que se encontra, escrito de uma forma correta. Eu gosto de livros que são despretensiosos da forma de escrever. E toda a gente percebe. Um livro só alguns percebem, não é uma coisa boa, não é uma coisa boa, é tudo aquilo que a gente percebe e facilmente é acessível, mesmo a não especialistas. Este livro tem essa tranquilidade. Qualquer pessoa que leia, compreende e compreende as explicações que são dadas para os comportamentos, estruturas, enfim, até institucionais, através de teorias que elas às vezes são difíceis, mas aqui estão corretamente explicadas e diretamente acessíveis. E, portanto, queria dar os parabéns, agradecer muito, não só o convite, mas agradecer sobretudo o serviço. Meu caro amigo, isto é um serviço numa altura em que se corre cada vez mais riscos das pessoas serem seduzidas por este tipo de seitas, com estas tais estratégias de autocontrole, não é? E, portanto, os meus parabéns, os meus agradecimentos, e agora passaria a palavra ao Dr. Vítor Rafael para seguir com a apresentação. Muito obrigado. Muito obrigado. Antes de mais, eu quero agradecer ao António por ter estar aqui neste momento tão significativo da vida dele e também pelo lançamento de uma obra que eu considero que é extremamente relevante para os dias que hoje se falam. Queria começar por dizer que a fenómeno religioso, estudos feitos nos Estados Unidos da América, têm feito alguma boa correlação entre espiritualidade, religião e uma função mental. A religião pode ela mesmo também ser vínculo de uma experiência positiva, uma experiência de comunhão, em que as pessoas têm um espaço onde se pode sentir não só em comunhão com outras pessoas, mas também ter um projeto comum que visa também o bem-estar da sociedade em si, não é?
Mas também tem um outro lado da medalha, em que muitas vezes, através de certas instituições, designadamente nós dizemos, essa palavra seita muitas vezes é um bocado ambígua, porque nós sabemos que seita significa separação, os termos etimologicamente falando, muitas vezes não tem bem real significado daquilo que era originalmente. Mas quando se fala da palavra culto em inglês, como o António Magalhães escreveu livro, explica bem o que é a vivência dessas instituições. E realmente essas instituições muitas vezes levam a pessoas a ter traumas, as pessoas ficam traumatizadas. É claro que no início a pessoa é assim um bocado ingênua, porque é acolhida no meio de tantas fragilidades, tantos problemas que eventualmente vêm acontecendo nas suas vidas, procuram um espaço de acolhimento, mas depois mais tarde acabam por ver, até talvez tarde demais, ou não, ver que não é bem assim, essa realidade é bem diferente. O que é que eu posso dizer mais acerca deste livro? Eu, sinceramente, penso que este livro vem numa boa altura. Apesar de hoje, no século XXI, estamos tão rodeados de informação, podemos até podemos discernir o que é que seria uma associação ou não, sei lá, a nossa própria vida, não é? Mas mesmo essa informação que nós hoje em dia temos, não é muitas vezes bem filtrada. Muitas vezes há aquela informação que chega-nos mal, ou aquelas fake news, como muitas vezes vemos, e que não temos a real informação daquilo que realmente se passa. Eu penso que este livro vem numa boa altura para tentar ser não só uma ação propedêutica, como terapêutica para muitas vidas, pessoas que saem magoadas, sem ter um único meio de poder. Como é que sair dali? Como é que eu posso aconselhar alguém que está a viver este tipo de experiência? Porque este trauma demora muitos anos, e mesmo muitos anos, a passar. Eu quero agradecer uma vez mais ao António. Eu penso que este livro pode dar um ponto de partida, mesmo muito importante para futuras investigações, mesmo académicas, porque o estudo realmente, aqui em Portugal, infelizmente, ainda não está muito bem debatido. Eu dou os meus parabéns ao António e obrigado por ter contribuído também para estar aqui. Agora vou só também apresentar, é o Dr. Luís Santa Maria del Rio. Ele veio de propósito de Espanha para estar aqui nesta apresentação, portanto peço também uma salva de palmas para ele. Fez uma grande viagem. Boa tarde a todos. Obrigado a Antonio Madaleno pelo convite para participar nesta apresentação. Obrigado á editora e á organização da feira. Peço desculpa porque a aprendizaxe do portugués ainda é unha tarefa pendente para min e vou ler as miñas palabras pedindo tamén desculpa pela miña má pronuncia. Obrigado. O meu primeiro comentario é sobre o título. O Antonio fez ben en usar a palabra universo. Os títulos clásicos dos libros sobre este tema utilizan os termos perigo, problema, ameaza. O noso autor escreveu o universo. Esta é a primeira grande afirmación do seu libro, e sabémolo antes de o abrir. De facto, as seitas non son apenas actuais, ao contrario dos que dicen que son un fenómeno de outro tempo, das últimas décadas do século XX. Non son apenas actuais, mas constituen todo un universo. As persoas preguntan, os jornalistas preguntan, ¿cuántas seitas há no país? É imposible contarlas. En Portugal, como en España, há unha multidão de pequenos grupos que pasan despercibidos. Nós, investigadores, só tomamos coñecimento deles cando unha familia nos pede ajuda porque un dos seus membros aderiu á seita ou porque alguén sai da seita e ven ter connosco ou porque há unha operación policial. Além disso, grazas a internet, non importa onde se encontra unha seita, pois pode acceder a cualquier persoa en cualquier lugar. Unha segunda reflexión. Falar de seitas é sempre polémico e problemático. Esclarezo que uso simplesmente a palabra seita, mas estou a referirme ao que Antonio chama de seita destructiva, cult en inglés. O autor já tiña escrito un libro sobre as testemunhas de Jehová
a partir da sua experiência pessoal, algo que por vezes implica ser denunciado por uma organização que quer silenciar vozes críticas. Ou, por outro lado, vozes que dizem a verdade sobre o que está a acontecer. Agora, ao dar o paso de escrever um livro sobre seitas em geral, e ao nomear alguns dos mais importantes, Antonio está a meter-se em sarilhos. É por isso que quero reconhecer publicamente a sua coragem. Nem ele, nem eu somos anti-seitas, como as próprias seitas propagam habilmente para impor a sua visão das coisas, num discurso dialético em que se querem apresentar como vítimas de uma campanha de ódio e difamação. Não estamos a difamar, estamos a contar parte da realidade que eles querem esconder, porque a sua principal arma é o engano. Sim, o engano e a desinformação. Este livro não luta contra as seitas, luta contra o engano e a desinformação. Obrigado pela tua coragem, António. A minha terceira palavra é sobre a chave do fenômeno sectário: o poder, a subjugação. Por vezes, os médias insistem em questões como o dinheiro e o sexo. Sim, há sempre dinheiro envolvido, e um controle da vida emocional, afetiva e sexual dos seguidores. Mas não podemos compreender o que é uma seita se não tivermos em conta que o seu objetivo é o poder. Os líderes procuram subjugar os seus seguidores, impondo a sua visão distorcida da realidade e os seus delírios messiânicos. Acreditam que são especiais, poderosos, salvadores e precisam de seguidores para alimentar o seu ego. E uma última reflexão: os livros, os relatos mediáticos, as investigações, não devem fazer-nos perder de vista o facto de que as vítimas devem estar sempre no centro, tanto para ajudar aqueles que saem de uma seita com um dano muito grande sofrido, como para orientar as famílias afetadas que não sabem o que fazer para ajudar o seu ente querido. Precisamos de serviços de apoio a estas pessoas, e as administrações públicas devem assumir a responsabilidade por isso. Como digo no meu livro, Portugal é um país particularmente afetado pelo fenômeno das seitas. Eu calculei que cerca de 2% da população portuguesa, 2%, pertence a seitas, o dobro do que acontece noutros países ocidentais como a Espanha. É muito significativo que António tenha dedicado segunda metade do seu livro a falar das vítimas, do que acontece depois de saírem, da necessária prevenção personal e social. Em suma, um livro importante e necessário. Eu diria, sem exagero, que é um livro essencial. No ano passado publiquei um pequeno livro em português, pequeno, perto ao de António, porque as famílias e as pessoas afetadas em Portugal me pediram, porque diziam que não havia nada recente nem bom sobre o assunto. Agora já não podem dizer isso, porque o livro que hoje apresentamos vale muito a pena. Muito obrigado, António. Vou passar agora a palavra ao Ricardo Pimentel. O Ricardo Pimentel está a apresentar a recente e criada associação AVIGA, portanto, Associação Portuguesa de Vítimas de Grupos Abusivos. Obrigado, António. Em primeiro lugar, obrigado a todos por estarem aqui. Eu durante 40 anos, quase 40 anos, também pertenci a um grupo abusivo, a uma seita destrutiva, neste caso as Testemunhas da Jeová.
E sou uma das pessoas a história está parcialmente relatada no livro do António. Ora, o subtítulo do livro, O Universo das Seitas Destrutivas, convida o leitor a entrar no mundo do engano, da manipulação e do controle mental. E embora as seitas destrutivas tenham várias características distintivas, estas três são de facto muito importantes, porque estas seitas destrutivas de facto enganam, de facto procuram controlar a vida dos seus membros através do controle mental e de facto elas manipulam as pessoas. E porque são tão boas naquilo que fazem, é por isso que também são perigosas para a vida das pessoas. E portanto, não é só o caso das pessoas que são recrutadas para pertencerem a uma seita destrutiva, é também o caso dos que tiveram a pouca sorte de nascer ou de serem levadas para dentro de um destes grupos enquanto ainda são pequenos, que foi o meu caso. E sublinho, é uma pouca sorte. O livro sublinha muitas vezes que qualquer pessoa pode ser recrutada para um destes grupos. Existe um certo preconceito que diz que só os tolos, só os pouco informados, só os fracos de espírito, só, portanto, os pouco educados é que caem nas armadilhas dos cultos. E não é verdade. Como em qualquer burla, qualquer pessoa pode ser burlada. As condições têm que estar certas. E quais são essas condições? Normalmente, pessoas que são idealistas, muito idealistas, pessoas que querem mudar o mundo, pessoas que andam à procura do sentido da vida, pessoas que acham que a existência só faz sentido se tiver um propósito e as pessoas andam à procura desse propósito, pessoas que se sentem ansiosas quanto ao futuro, pessoas que têm medo do futuro, olham para o que está à volta delas e sentem uma ansiedade profunda quanto ao futuro, pessoas que se encontram num momento vulnerável da sua vida, por exemplo, perderam o emprego, ou estão a lidar com uma doença grave, ou passaram por um divórcio. Situações destas que colocam uma pessoa, até a pessoa mais preparada, numa situação de vulnerabilidade. E estas seitas sabem exatamente qual é o alvo delas e procuram especificamente pessoas que estejam a passar por momentos de vulnerabilidade. E qualquer pessoa pode ser atraída porque aceita o que é que a seita oferece. A seita oferece as respostas para as grandes questões da existência. A seita sabe tudo, sobre tudo. Tem um livro, ou tem um escrito sagrado, ou tem um guru que sabe tudo. Está lá tudo, basta consultar. Oferece soluções simples para problemas da vida que são muito complexos. Usualmente por dizer que há uma espécie de conspiração sinistra e que se essa conspiração sinistra for resolvida, bom, todos os problemas então serão resolvidos. Normalmente é Deus ou uma entidade divina que se apresta para fazer isso. Também oferecem uma vida mais satisfatória, uma esperança para o futuro e, sobretudo, e aqui é que está a chave, oferecem uma comunidade pronta a servir, em que a pessoa não tem que se esforçar para fazer amigos, não tem que dar de si, nada, está pronta a servir. A pessoa entra num local de culto e imediatamente todo o grupo acolhe a pessoa, há um bombardeamento de amor e a pessoa de repente sente-se como parte de algo e sente-se bem. Isso é humano. Ou seja, estes grupos exploram a nossa humanidade. Não é? Nós somos humanos, nós não somos máquinas e, portanto, temos os nossos momentos de fraqueza, temos os nossos momentos de fortaleza, mas estes grupos precisamente exploram a nossa humanidade para proveito deles, não para nosso proveito. E porquê é que estes grupos são destrutivos? Seitas destrutivas. Porquê é que eles são destrutivos? O que é que eles destroem?
Ora, eles destroem, em primeiro lugar, a individualidade da pessoa. A pessoa, que tem as suas características únicas e próprias, vai passar por uma transformação em que o seu eu verdadeiro e genuíno é anulado. Progressivamente vai sendo anulado e vai sendo substituído por um eu falso, um eu conforme à psicologia ou à doutrina da seita. Portanto, a individualidade da pessoa vai sendo anulada. E isto normalmente leva a conflitos interiores. A pessoa pode ou não estar ciente desses conflitos, mas muitas vezes esses conflitos depois saem cá para fora na forma de doença mental. Outra coisa que as seitas destroem as relações sociais da pessoa, as suas relações familiares, as suas relações com os seus amigos. À medida que a pessoa se vai moldando ao que a seita quer dela, ela vai parecer cada vez mais estranha à sua família, vai parecer mais estranha aos seus amigos. Por outro lado, a seita encarrega-se de dizer que quem está fora da seita é perigoso, é uma ameaça. E, portanto, a pessoa vai se alienando do seu círculo natural, da sua família, dos seus amigos. E vai ficando isolada, mas isolada para ficar cada vez mais nas mãos do grupo destrutivo. O que é que eles também mais destroem? Destroem o senso de autoconfiança e da autoestima da pessoa. Porque uma das coisas que as seitas dizem sempre é: você não sabe nada, nós é que sabemos. Nós é que temos o conhecimento verdadeiro. A sua percepção da realidade está errada. Você tem que confiar naquilo que nós dizemos. Ou seja, não confie no seu próprio julgamento, não confie na sua própria percepção da realidade, confie em nós. E isso leva a uma perda da autoconfiança. Por outro lado, estes grupos são muito exigentes da própria pessoa. Estão sempre a pedir mais tempo, mais recursos, mais dinheiro, mais talento, mais dedicação. E por muito que a pessoa dê, nunca chega, nunca é suficiente. A pessoa dá até esgotar. E normalmente quando esgota, a seita livra-se da pessoa, não quer mais saber dessa pessoa. Também destroem o senso crítico, destroem o compasso moral da pessoa, ou seja, como a pessoa tem que aceitar tudo o que a seita diz, tem que aceitar sem criticar, tem que aceitar sem duvidar, a pouco e pouco a pessoa vai suprimindo a sua própria capacidade de julgamento. E como o compasso moral é apenas dado pelo líder ou pelo conjunto de líderes, a pessoa perde também o seu próprio compasso moral. Porque, de repente, tudo o que o líder diz é bom. Tudo o que o líder diz é aceitável. E, portanto, ao fazer isso, destruiu o meu próprio compasso moral, destruiu a minha própria capacidade de pensamento crítico. Outra coisa, destrói a vida pessoal da pessoa. Obviamente, um grupo tão exigente acaba por destruir a própria vida pessoal da pessoa. Finalmente destrói quando a pessoa quer sair, aceita, assegura-se de que quer destruir todas as relações significativas da pessoa com os membros que lá estão dentro. E às vezes, para azar da pessoa, quem está lá dentro é o cônjuge, é o filho, é a filha, é a mãe, é o primo, é o avô, é a avó. E as seitas normalmente encarregam-se de destruir estas relações quando a pessoa sai. E algumas seitas, literalmente, levam os seus membros à morte. Quer através dos suicídios coletivos, que já ouvimos falar deles, mas por as pessoas tomarem determinadas decisões de saúde, de tratamentos, ou de tomarem determinados suplementos, ou decisões destas que levam às vezes os membros a morrerem. Portanto, esta destruição às vezes é bem real. E o livro do António Madaleno oferece ferramentas para a pessoa identificar os sinais de alarme em relação a estes grupos, poder autoajudar-se e também ajudar aqueles que lhe são próprios. Por isso é que hoje eu digo, hoje é um mau dia para as seitas destrutivas. A respeito de uma iniciativa da qual tanto eu como o António fazemos parte, que foi a criação de uma associação. Esta organização foi
portanto, constituída no dia 17 de maio, é muito recente, ainda estamos a tratar de toda a burocracia referente a isto, mas em breve, www.aviga.org, poderão ter mais informações sobre isto. Eu gostava de agradecer o serviço público que o António Madaleno prestou ao país, aos portugueses, ao lançar este livro tão importante. Obrigado. Muito obrigado. Em primeiro lugar, quero agradecer aos meus amigos que estiveram aqui neste painel a explicar e a falar um pouco sobre este livro, sobre a sua importância. Agradecer a todos vocês que neste dia de muito calor vieram a esta apresentação. Em relação àquilo que já foi dito, e já foi muito dito, que desvenda um pouco sobre este livro, o que é que eu posso dizer mais? Eu posso dizer que eu escrevi este livro com um verdadeiro sentido cívico. Eu sei, por experiência própria, sei por pessoas com quem eu tenho lidado, quer em Portugal, quer ao redor do mundo, que a vivência numa seita destrutiva causa muito dano. Magoa a vida das pessoas, destrói famílias, separa amigos. Sair de uma seita, conforme já foi dito, uma seita destrutiva, não é fácil, é muito difícil. Muitas vezes, quando as pessoas saem, inclusivamente, são olhadas por aqueles que estão fora e que não compreendem a vivência numa seita destrutiva, o chamado culto, não compreendem o que ela passou. Não entendem como é que alguém pode ter estado 10, 20, 30, 40, 50 anos num grupo destes e não ter saído antes. Ou seja, muitas vezes as pessoas que são vítimas destes grupos são olhadas como se fossem culpadas por terem estado neste tipo de grupos. Isto funciona muitas vezes quase como bullying, não é? Quando uma criança sofre bullying, muitas vezes se pergunta, mas porquê é que ela não se defende? Porquê é que ela não reagiu? Porquê é que ela não tomou uma ação? Não é fácil. Este livro visa também mostrar o lado da vítima. Mostrar como é difícil sair destes grupos. Como as pessoas saem com medos, com fobias, com traumas. E como precisam de ter uma sociedade que as compreenda, que as apoie e que ela própria esteja consciente do que se passa dentro destes grupos. No fundo, este livro é uma porta aberta para o lado oculto deste universo das seitas destrutivas que a maior parte dos portugueses desconhece completamente. Literalmente, as pessoas não sabem o que são estes grupos. Precisam ter a informação sobre ele. Este livro é a chave que abre essa porta. Ele contém uma bibliografia extensa que ajuda o leitor a compreender este fenómeno. Mas é escrito, conforme já foi dito, de uma forma simples. Qualquer pessoa, mesmo nunca tendo tido qualquer conhecimento ou contacto com esta informação, ao ler este livro vai compreender o assunto. Vai até mesmo poder estar mais consciente sobre as formas como pode vir a ser enganada e evitar ser enganada. Ou então até mesmo poder ajudar alguém que está a ver, que está a caminhar no sentido de integrar um grupo destes. Por isso, o que é que eu posso dizer mais? Leiam o livro. Ao ler este livro, certamente vão perceber bem este assunto, vão conhecê-lo muito bem e a partir desse conhecimento vão estar mais conscientes sobre o que representa realmente a realidade ou o universo das seitas destrutivas. Fica um convite para todos. Partilhem com os vossos amigos, porque vocês não sabem. Amanhã pode ser o vosso pai, a vossa mãe, o vosso amigo, um familiar que está em perigo. Ao conhecerem este assunto, poderão ajudá-lo. O livro apresenta ferramentas como falar com essas pessoas, como ajudá-las. Porque há formas corretas e formas incorretas de falar com estas pessoas. Por vezes as pessoas tendem a ter um comportamento agressivo. Tu estás a entrar numa seita destrutiva. Isto muitas vezes ainda empurra mais a pessoa para o grupo. Por isso, ao conhecerem este assunto, vão estar mais protegidos e vão poder também ajudar outros. Por isso, o meu muito obrigado por estarem aqui hoje. Vamos passar agora a seguir para a parte dos autógrafos, quem quiser, obviamente. Se tiverem alguma pergunta, também poderão fazê-la. E, mais uma vez, muito obrigado a todos e obrigado também ao painel que esteve aqui comigo. Muito obrigado.
there's a need for more. It surely